Bom dia, bom dia, Amém. bom dia! Shalom, shalom. Que Deus abençoe seu dia, nesse dia especial. Amém. Nesse dia 2 de março, segunda-feira. Ó, segunda-feira, segundo dia da semana. Ou melhor, no dia 13 de Adar. Dia que o Senhor, deixou para nós ali, para a gente poder vencer os nossos inimigos. Amém? Então, o dia que o inimigo queria fazer rebelião é o dia que o Senhor vence por nós, é o dia que Ele reverte os decretos. Então, hoje, nesse jejum especial, que eu tenho certeza que você está de jejum, nós já oramos pela sua vida, já abençoamos sua vida para que o Senhor te fortaleça. E nesse dia especial, eu tenho certeza que o Senhor te surpreenderá. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Você viu que o amém da Natália, da pastora Natália, foi uma deixa, pra mim. Vocês perceberam, né? A Natália, hoje ela vai dar sequência no estudo do livro de Esther, na verdade, dos princípios do capítulo do livro de Esther. Que tem tudo a ver com o jejum. Porque nós fizemos uma aula para terça-feira passada, faz uma semana. E são 10 capítulos, onde Deus nos mostrou muita profundidade, principalmente para a Natália. E ela começou a compartilhar com você e a gente percebeu que teria que entregar tudo e num dia só não ia ter jeito. Não tinha como resumir. E hoje nós vamos dar continuidade porque é muito importante aquilo que Deus tem nos ensinado e nos mostrado. A gente entende a importância de compartilharmos esses princípios, principalmente no dia de hoje. Porque o capítulo de hoje, que é o capítulo 6, tem tudo a ver com o dia de hoje. Hoje é dia 13 de Adar. Hoje é um dia de jejum. Ainda mais, não só por conta de Esther e da festa de Purim, mas eu acredito que é um dia muito profético de jejum pelo que está acontecendo no mundo, né? Então, naquela época, há 3, 4 mil anos atrás, existia um decreto para matar o povo judeu, né? E agora nós estamos vendo o mesmo povo, depois de 4 mil anos... Porque sempre teve a perseguição, né? Desde os em meio à guerra. Só que no Salmo 122, existe uma palavra que diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, que bem-aventurados, bem-sucedidos, abençoados, prósperos, é aquele que ora pela paz de Jerusalém. Por quê, pastor, que eu tenho que orar por Jerusalém? Eu moro no Brasil... Eu tenho que orar para uma cidade que está lá em Israel, porque lá ela é considerada a capital religiosa do mundo. Jerusalém é a cidade de Deus. É lá que Jesus vai estabelecer o governo dele milenar quando ele voltar. É a partir de lá. É o relógio do mundo. Então nós entendemos que quando nós oramos por aquilo que é vinculado ao coração de Deus, Deus nos abençoa. Então eu quero aproveitar nessa manhã, hoje é um dia de consagração, é um dia de jejum, que antecede a festa do Purim, que começa hoje no pôr do sol, que é amanhã, terça-feira, e também estende até o dia, 14 e 15 14 e 15 de Adar, terça e quarta. Deus nos deu direções, o jejum, nós vamos entregar hoje, né? Ou amanhã. Hoje as doações, aí a gente já começa a fazer a entrega amanhã. Sim, então hoje nós estamos recebendo as doações das ofertas, porque nessa festa, nessa celebração, nós, segundo a tradição, nós celebramos dando alimentos para as pessoas. Então, tem 2 tipos de pessoas que nós damos alimento. Primeiro, para aquela pessoa que você agrada, que você quer agradar, uma pessoa que Deus colocar no seu coração, um amigo. Você vai comprar um bolo, você vai comprar uma comida gostosa, você vai levar para essa pessoa. Ou você vai fazer também. E o segundo é dar o alimento para pessoas necessitadas, que é o ato profético que nós vamos fazer amanhã. Se você ainda não fez, você pode fazer a doação de um valor de uma cesta de R$70 ou mais, né? Quem puder fazer 2 cestas, 5 cestas, 10 cestas, nós vamos encaminhar para 2 instituições as cestas básicas, porque é algo que está vinculado a esse dia profético, ao mundo espiritual, a direção que Deus está nos dando, suprir a necessidade dos necessitados através do alimento. Na sexta-feira, na live, a gente explicou, e aí nós vamos fazer aqui em Uberlândia e em Balneário. Eu vi que a Lela entrou aqui, então, em Balneário, aqui em Balneário e Uberlândia. A Lela tá aqui, e aí lá em Uberlândia a gente vai fazer a mesma ação que a gente faz há vários anos. Vários. Há muitos anos. Então eu quero aproveitar já para orar pela sua vida, para você que está fazendo jejum, que está participando, que está vindo nessas lives.
em nome de Cristo Jesus, nós nos apresentamos nesse segundo dia da semana, nesse dia 13 de Adar, nesse dia profético, e assim como Esther, que convocou um jejum nesse tempo, né, diante da ameaça, diante de decreto de morte, em nome de Jesus nós nos posicionamos também e nos colocamos diante do Senhor em jejum, porque nós sabemos que o inimigo também ele veio para matar, para roubar, ó Deus, e para destruir a nossa vida, nosso casamento, em todas as áreas da nossa vida, mas tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida abundante, que nós devemos nos sujeitar ao Senhor e resistir ao inimigo, por isso nós nos sujeitamos, ó Deus, diante do Senhor nesse jejum, como um tempo na tua presença de consagração, mas também como rendição, arrependimento e alinhamento diante do Senhor, para que todo decreto contrário contra as nossas vidas, família e propósito sejam revertidos em nome de Jesus, para que toda sentença espiritual que não procede do Senhor perca a validade em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, assim como está escrito na tua palavra, hoje nós nos jejuamos não só por nós, mas nós jejuamos pela nossa casa, pela nossa família, pelas pessoas que nós amamos e principalmente por essa geração, pedindo que através desse jejum o Senhor possa ativar livramentos, ó Deus, sobre a nossa vida sobrenaturais, revelações estratégicas vindo do Senhor, para que o inimigo e os amãs que têm se levantado contra a nossa vida sejam desmascarados agora, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, e que possamos gerar através desse jejum um favor diante do Senhor e diante daqueles, ó Deus, que podem nos ajudar a reverter, ó Deus, todos os decretos diante da nossa vida. Por isso, ó Deus, abre as portas que estavam seladas em nome de Cristo Jesus. Vai quebrando agora todo orgulho, vai tirando agora do nosso coração todo medo, vai tirando da nossa boca todo silêncio, ó Pai, e nos ensina a profetizar, a decretar nesse dia. Nos dá ousadia e intrepidez, assim como o Senhor deu para Esther. Que a nossa vida seja marcada nesse tempo profético, que nenhuma ameaça contra a nossa vida possa prosperar, mas e que o Senhor transforme esse momento de tristeza em alegria, de luto em celebração, de morte em vida. Em nome de Cristo Jesus. Por isso nós declaramos que o mesmo Deus, assim como o Senhor transformou a história e a sorte de Esther, de Mardoqueu e de todo um povo, o Senhor está transformando nesse jejum, nesse tempo agora, a nossa história, a nossa vida. Por isso nós estamos aqui apresentando e consagrando o nosso jejum ao Senhor diante do teu trono, como um memorial, aquilo que o Senhor fez, está fazendo e continua fazendo no meio do teu povo, e nós somos o teu povo. Por isso nós fazemos essa oração profeticamente, ligando na terra e nos céus o nosso jejum, a nossa vida, já te agradecendo pelo livramento, pela proteção, pelo cuidado, pelo zelo e pela força que o Senhor está nos dando agora para vencer os nossos inimigos, para lutar, para nos defender, mas principalmente para celebrar a nossa vitória diante de todos os nossos inimigos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Nós concordamos com essa oração. Glória a Deus. Ligamos na terra e no céu e declaramos que haja paz em Jerusalém, em nome de Cristo Jesus. Hoje é um dia especial, aproveite, né? Quem ainda não escreveu o seu decreto, escreva. O que é o decreto? Você vai colocar num papel, coloca assim, eu declaro, né? Eu decreto que esse será o melhor ano da minha vida, que não haverá mais escassez, que não haverá, né, mais brigas, que não haverá mais dor, mas a minha família vai ser unida pelo Senhor. Eu declaro, né, sobre a minha saúde, coloca tudo que você quer, né, de bênçãos sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre a sua casa, a sua família, sobre a sua vida espiritual. Então escreva.
né? Você tem a oportunidade de fazer os novos decretos. E amanhã vai ser uma live muito especial. Amanhã, terça-feira, duplamente abençoada. Vai ser o dia que nós vamos consagrar ao Senhor. Vai ser o dia, né, que a gente vai selar juntos esses decretos. E vai ser uma bênção, porque amanhã é Purim. É dia de celebração, é dia de celebrar a vitória. Então nós já vamos fazer o ato profético celebrando essas vitórias, né, para a glória de Deus. Porque é assim que nós vivemos, é pela fé. E se o Senhor já nos deu a vitória, o mesmo Deus que fez lá atrás, Ele continua fazendo hoje e vai fazer eternamente. Então nós precisamos estar alinhados com a palavra. Se a palavra diz, gente, você já está orando a palavra, né? A gente sempre ensina isso para vocês. Quem ora a palavra já tem a resposta, né? Já começa com a vitória, já começa com a resposta. Então não tem erro. Você vai fazer algo que já está no coração de Deus. Deus já determinou. E eu vejo a maravilha de Deus, a maravilha do Senhor, né? Hoje é dia da gente ler o livro de Esther. Quem ainda não leu, leia. Você tem hoje para ler, contar a história em família, né? Hoje é o dia de dar presentes, né? De presentes de alimentos para alguém, para alguma pessoa que você ama. É o dia de você ter uma refeição também em família. Quem não conseguiu fazer final de semana, então faça hoje. E aí o momento, né, de você ler o livro de Esther, a gente fala é Megilá Esther, né? Que é o rolo, né? Que é a história, né? Aqui é o livro de Esther. São 10 capítulos, gente. Em meia horinha você lê tudo, né? Então, se você já souber de cor, conte para as pessoas essa história linda, maravilhosa daquilo que Deus fez. Essa história não pode morrer, né? Então, é uma forma de você passar, né, pra frente ali. E amém, Lela. Então, assim, a gente precisa, né, a gente precisa cumprir a palavra. Isso está na palavra. Então, se você cumpre, você pode ter certeza que você já vai ter o favor do Rei dos Reis. E eu vejo a maravilha do Senhor nos detalhes, porque na terça-feira passada, como o Kleber falou, a gente começou a falar sobre o livro. E eu achei que em uma aula eu ia falar os princípios dos 10 capítulos. E aí, no meio da aula, né, Deus já foi mudando ali, já foi acontecendo. E o Kleber, na hora, falou assim, olha, nós vamos fazer na live, cada dia a gente vai trazer um princípio. E eu vejo a mão do Senhor, eu vejo quanto o Senhor é lindo, porque ontem à noite, a hora que eu parei para ler de novo, porque todos os dias eu tô lendo, relendo, eu falei assim, gente, amanhã, na live do jejum, nós vamos falar um capítulo que tem tudo a ver. Parece não, eu tenho certeza que foi o Senhor que traçou esse plano de leitura para nós. Hoje eu vou falar do capítulo 6, amanhã também, mesmo com as orações, mas nós vamos falar, aí eu vou falar rapidamente do capítulo 7, porque aí amanhã já começa a reversão do decreto. Eu falei, gente, como Deus é perfeito, Ele marcou a história, Ele encaixou nas lives e encaixou nesse tempo. Então realmente não foi o Kleber e a Natália, mas foi a inspiração do Senhor, né, sobre a vida, né, do pastor ali que orientou na hora, falou, vamos fazer isso. E eu tenho certeza hoje, né, mais do que nunca, que realmente a gente faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, porque tá tudo perfeito, encaixou perfeitamente a história, ainda mais de tudo que tá acontecendo no mundo, né, a gente tá vendo aí o Amã tentando acordar. Às vezes eu e a Lela, a gente sempre conversava, né, quando o gigante, a gente vai lá, mata o gigante, né, igual o Davi, vai lá, vence, aí de vez em quando o gigante quer ressuscitar, a gente tem que ir lá de novo e falar, opa, gigante, aqui não, né, e aí a gente precisa ter esse discernimento, né, que o Amã já está derrotado, os Amãs da nossa vida já estão derrotados. E hoje no livro de Esther, no capítulo 6, esse capítulo é justamente o capítulo que começa a virada invisível. E é justamente depois, né, do jejum. Teve o jejum, Esther foi para a presença do rei, e aí você pensa assim, por que a Esther não denunciou o inimigo ali, né? Ela convida para um outro banquete. Porque ali era a direção de Deus, ali era o jejum trouxe a ela esse discernimento, essa sabedoria e essa direção. E é por isso que nós estamos jejuando hoje, porque nós vamos ter sabedoria, né? Nós vamos ter a conexão maior com o Senhor, nós vamos aprender a ouvir, né? Sintonizar o nosso ouvido com a voz do Senhor, e nós vamos ter direção para esse tempo. Por isso nós estamos jejuando. Então o jejum é para isso, é para a gente se alinhar, é para Deus nos moldar, né, de acordo com a vontade dele. E aí o jejum, então, nosso jejum começou. E aí, aparentemente, nada acontece. Só que no mundo espiritual, tudo já aconteceu, né? E a gente precisa lembrar que uma noite, ali como aconteceu com Esther, em uma noite Deus muda toda a história.
Às vezes a gente nem precisa de uma noite, né? Em um segundo o Senhor pode mudar toda a história da nossa vida. E aí o livro de Esther, no capítulo 6 fala de conexão. Olha só, Esther se conectou com o Senhor, fez o povo se conectar com o Eterno, fez eles se alinharem através do jejum. E por causa dessa conexão, agora o Senhor vai conectar o rei à vontade dele. Entende? Olha que maravilha isso. Nesse capítulo, ele vai acontecer o quê? Ele já começa falando assim, ó. Naquela mesma noite, uau! Naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. O rei teve uma insônia naquela noite. Coincidência? Não. É a mão de Deus agindo. Tá vendo? Às vezes a gente faz o jejum, a gente acha que nada acontece, mas Deus tá agindo lá onde você não tá vendo, mas o Senhor já tá agindo. O Senhor tá tirando a noite de quem precisa, né? Tirando a noite de sono de quem precisa. O Senhor tá cutucando lá quem precisa se mover, né? Deus já tá começando a levantar as pessoas que vão te favorecer. As pessoas que de alguma forma Deus vai usar para te abençoar, para abrir as portas, né? Deus, ele já tá movendo céus e terra em seu favor. E aí naquela noite o rei teve a insônia. Mas a gente entende, no mundo, como a gente tem os olhos espirituais e lê a palavra por princípios, a gente entende que é a intervenção divina, que já é o agir de Deus. Não era só ele ter perdido o sono. O rei então manda o quê? Ele manda trazer as crônicas do reino, né? Ele fala assim para o servo dele: eu tô sem sono, vai lá e traz a crônica, traz o livro das crônicas. Porque a gente tem que lembrar que nessa época, né, tinha os registros, né? Tudo que acontecia no palácio ficava registrado, tinha os diários, né, digamos assim. E ficava no acervo. Então, quando o rei não aconteceu alguma coisa, ele queria saber o que estava acontecendo, ele fala assim: traz lá os livros, lê um pouco de crônicas para eu poder saber da história. E ali eles começam a ler para ele, né? E o mais interessante é que abre justamente na página, né? A hora que o eunuco, né? O servo do rei, abre lá e ele começa a ler justamente na história de quem? É justamente na história de Mordecai. E aí a gente vê como Deus é maravilhoso, né? Diante de um livro que tinha centenas, milhares de histórias, vai justamente na história que Deus escolheu para que o rei soubesse naquela noite. Então ali Deus começa a tocar no sono, nas memórias, ele abre o livro certo, na página certa, no registro certo. Lembra que a gente falou lá atrás que Mordecai é a fidelidade dele, né? Aquilo que ele tinha feito de benfeitoria para o rei, ele não tinha sido recompensado. Mas lembra que a gente falou, Deus não fica devendo nada aos seus filhos. Às vezes você faz uma coisa agora, você não é recompensado, reconhecido, mas Deus não esquece. E na hora certa, Ele te levanta, Ele que te exalta. Então fica tranquilo, tudo que você faz, se está debaixo da palavra, se você está fazendo o bem, não se preocupe. A sua recompensa vem. A gente semeia, a gente tem o direito de colher. E aí a fidelidade então de Mordecai nessa hora é lembrada. É lido o relato da conspiração, né, de Mordecai. Lembra que os dois tentaram matar o rei? A gente falou semana passada no capítulo acho que 2 ou 3. E aí a gente lê sobre a conspiração. O rei, né, fica sabendo da conspiração. E aí o rei pergunta: que honra eu fiz a esse homem que salvou a minha vida? Né? Qual honra foi dada a Mordecai? E nessa hora, né, aí ele, porque tem o registro lá, nessa hora ele lê e fala assim: olha, não foi feito nada a esse homem. E aí o rei pensa, o rei era a autoridade máxima, por isso que a gente tem essa frase, né, que Deus não fica devendo nada aos seus filhos, porque o rei não podia, diante até da lei, ele não podia ficar devendo favores para ninguém. Então, se alguém fez algo pela vida dele, ele tinha que, era uma lei, automaticamente ele tinha que retribuir a altura, né, ele tinha que fazer algo ali, porque ainda mais era a vida do rei. E aí a gente tem que lembrar, né, do princípio, o céu jamais esquece um ato de fidelidade e generosidade. Então a gente tem que saber isso, o céu nunca vai esquecer, o Senhor nunca vai esquecer. E aí, o tempo de Deus, a gente vai ver que o tempo dele é perfeito, porque ele precisava ser naquela noite, né, naquele exato momento. E aí o rei, ao ouvir a resposta do servo, ele pega, vira assim, que não tinha feito nada para Mordecai,
Nessa mesma hora, quem que ele vê que está entrando ali no palácio? Ele vê Amã, né? Ele percebe que tem uma presença ali, porque lembra, Amã saiu, a gente está voltando lá no capítulo anterior, Amã saiu para construir a forca, e aí ele falou, amanhã cedinho, na primeira hora eu vou lá no rei e já vou pedir para enforcar o Mordecai. E aí foi nessa noite, Deus ele tem um senso de humor maravilhoso, né? Ele é perfeito. Nessa mesma noite, então, Amã tramando a forca, fazendo a forca e indo falar pro rei, o rei pega e fala assim, quem que tá entrando aí no palácio? Eu tô vendo alguém chegar aí eles falam, é Amã. Ele fala assim, então manda entrar, né? O Amã era um conselheiro do rei. Falou assim, então manda Amã entrar. E aí nessa hora, Amã estava entrando para pedir para enforcar Mordecai, né? Ou seja, o inimigo sempre chega achando que vai te destruir, mas é o próprio inimigo que entra na sala da sua própria humilhação. Ele acha que ele vai vencer o Amã acha que vai vencer o Mordecai, mas aí é Mordecai nessa hora, né? Deus já está agindo para que Mordecai seja exaltado pelo inimigo que quer matá-lo. E aí vem a pergunta do rei ao Amã. O rei pergunta assim, Amã, o que o rei deve fazer a um homem, né, que ele quer honrar? Então eu desejo honrar um homem. E o que eu devo fazer? Só que Amã, pela sua soberba, pelo seu orgulho, né, ele acha que o rei está falando dele. Nessa hora ele fala assim, não, mas quem que o rei poderia querer honrar, né? Eu sou o melhor, eu sou o cara, né? Eu sou o homem de confiança do rei. Só eu que estou ali jantando, né? Tendo banquetes com a rainha e com o rei. E aí nessa hora ele pensa, ele responde algo que ele queria que fosse feito para ele. E aí nessa hora, né? O orgulho, ele cega o discernimento das pessoas. Provérbios 16:18 diz, a soberba precede a destruição e a altivez do espírito, né, o orgulho, precede a queda. Então nessa hora, né, o orgulho, ele acha que ele vai ser honrado, mas ali está começando a queda dele. E aí vem a sugestão. Amã fala assim, olha, você tem que dar vestes reais. Gente, cada detalhe ali tem um significado espiritual, mas não vai dar tempo de eu falar tudo para vocês. Ele fala das vestes reais, porque veste tem a ver com autoridade. Ele fala do cavalo do rei. O cavalo tem a ver com altura, com posição, né? Então, a altura, digamos assim, você sair de um nível e ser elevado, né? Quando você está num cavalo, você está mais elevado que as pessoas comuns. Ele fala que ele tinha que ter a coroa real, né? A coroa é o símbolo maior, o símbolo máximo também de poder, de autoridade. E um dos príncipes conduzindo o cavalo e gritando para a cidade, né? Proclamando, declarando, decretando. Olha como o inimigo sabe do poder de um decreto, do poder de uma declaração. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então ele fala, tem que gritar pela cidade, declarar, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E aí, sem saber, Amã já estava profetizando a sua própria derrota, né? A sua própria humilhação, a sua própria queda, que estava começando ali. Na verdade, quando Esther denunciou, Deus já tinha denunciado Amã. Deus já estava começando o tratamento com Amã por tudo aquilo que ele tinha feito. E aí é isso que você tem que entender, não se apresse. Sabe, não fica achando que você vai fazer algo. Antes de você fazer algo, Deus já fez. Deus, ele já vai fazer em seu favor. Só permaneça fiel, permaneça em obediência, porque é ele que vai lutar, é ele que vai vencer e derrubar os seus inimigos. E aí vem a ordem do rei nessa hora. O rei fala, então Amã, apressa-te. E você vai fazer exatamente tudo o que você falou, sem tirar nada. Você vai fazer isso para o meu servo Mordecai. Nessa hora, né? E o rei ainda fala, não omitas coisa alguma. Nessa hora, eu fico imaginando o semblante de Amã. Amã falando, né? Aliás, Amã nem podia falar nada, porque ninguém ia contra o rei. E nessa hora, né? Amã tem que ir e exaltar Mordecai. Deixa eu te falar. Às vezes você acha que não está acontecendo nada nesse jejum. Às vezes você acha que não está acontecendo nada nesse tempo profético, mas eu quero que você saiba que o Senhor já está preparando para você ser exaltado diante dos seus inimigos. Aliás, os seus inimigos que iam te humilhar,
O Senhor já está levantando eles para te honrar. É só você honrar o Senhor, você permanecer firme, é você perdoar, é você deixar, é entregar nas mãos do Senhor, porque quem faz é Ele. E aí Amã faz exatamente o que o rei mandou. Ele veste Mordecai, ele coloca ele no cavalo, ele proclama sua honra pelas ruas, né? E proclamar a declaração pública. E aí é aquele versículo, né? Os humilhados serão exaltados, porque é o próprio Senhor, né? O próprio Senhor que exalta. E aí, depois que acontece tudo isso, cada um volta para o seu lugar. E aqui tem um detalhe, que a hora que você lê esse capítulo, você vai ver o coração, né? Porque o que acontece? Quando acaba toda aquela cerimônia, o Mordecai, ele não vai se exaltar como Amã tinha feito quando foi convidado para o banquete. Ele chegou se gabando em casa e falando, olha, eu fui o convidado, eu fui isso. Você não vê na história Mordecai falando assim, nossa, eu hoje fui honrado pelo rei e contando para todo mundo. Não. Sabe o que Mordecai faz? Ele volta para o palácio, ele volta para a porta do palácio. Né? Ele entende que aquele não era o momento de celebrar, sabe? Ele continua no lugar de fidelidade dele. Muitas vezes a gente entende, né? Às vezes a gente, lógico, a gente quer vitória, a gente tá passando por lutas, mas deixa eu te falar, vai ter um momento certo de você celebrar, como teve o Purim. Mas muitas vezes Deus vai permitir acontecer alguma situação até para te dar um refrigério, até para você saber que Ele está agindo. Mas não é hora de você baixar a guarda, sabe? A guerra ainda não acabou, a sua vitória assim completa, o Amã ainda não foi destruído. Então você precisa permanecer no seu lugar de humildade, no seu lugar de oração, de jejum. Deus, Ele vai te dar pequenas vitórias, sim. Ele vai te dar, você vai celebrar. Mas você tem que entender que você ainda precisa permanecer na fidelidade. Muitas vezes, o Kleber, o que a gente mais percebe, né? Porque já tem 20 anos, mais de 20 anos que a gente atende pessoas. E às vezes o que entristece o nosso coração é que às vezes as pessoas começam a ter pequenas vitórias e elas se afastam. Elas não permanecem no lugar de fidelidade. Porque assim, elas estão com tantos desafios. E aí Deus vai e abençoa. Sabe o que elas fazem? Elas celebram e dão as costas para Deus. Elas não voltam para o seu lugar de fidelidade. Sabe? Elas se perdem no meio do caminho. E nessa manhã eu quero que você entenda. Eu sei que Deus já começou, né? Não falo que vai começar. Mas Deus já começou a agir em seu favor. Já começou as pequenas vitórias, as grandes vitórias na sua vida. Mas não saia do lugar da fidelidade. Permaneça fiel, permaneça constante. Porque a palavra de Deus, ela é clara, ela fala assim, ó, Jesus, ele fala assim, olha, permaneça até o fim e eu te darei a coroa da vida. Ou seja, não é para aqueles que tem um momento, que tem uma estação, que tem um tempo. Não, é aqueles que permanecem fiéis e firmes até o fim. Isso fala de fidelidade, fala de constância, fala de honra. É sobre isso. Então, olha só, Mordecai, ele continua no lugar da fidelidade sem se exaltar, porque ele sabe que ainda tem batalhas pela frente. E ele continua intercedendo, orando, né? E às vezes até jejuando. Amã não, Amã ele já volta correndo com vergonha, e aí ali o coração dele já se ira, e ele fala assim, nossa, agora agora chegou ao topo, né, do ódio, eu preciso matar esse homem. E aí vem uma revelação profética, que aqui, se Amã tivesse tido discernimento, né? É claro que a gente entende que é algo além da história, mas a gente pode fazer um outro olhar, pensar por princípios, né? Aqui nessa hora, a esposa de Amã, que até então tinha mandado destruir, ela faz uma declaração, né? A esposa lá com os amigos. Se Mordecai é da descendência dos judeus, então você não vai prevalecer contra ele, Amã. Certamente você cairá diante dele. Olha só, aqui começa, aqui a gente vê assim, até a honra de Deus, Deus invertendo as coisas. Porque até o inimigo reconhece o poder de Deus. Reconhece quem é Deus na vida daquele povo. Porque quando ela sabe daquilo, ela fala assim, olha, Amã, diante dessa situação, aqui mostra que realmente esse povo é especial. Não mexe com eles, não. Deixa eu te falar, o inimigo, ele vai saber que não pode mexer com você. Mas para isso você tem que se posicionar.
Para isso você tem que se lembrar quem você é. E você tem que permanecer firme. Porque o inimigo vai ter medo de você. Ontem à noite eu e o Kleber, a gente estava conversando, falando assim, olha, a palavra ela é clara. Ela fala assim, se o inimigo entrou por um caminho, ele vai sair por 7. Então é ele que sai da sua presença. Mas você precisa se posicionar, você precisa entender, né? Primeiro quem é o seu Deus e quem você é nele. E ali você começa a entender que Deus, ele já vai articulando, ele já vai, né? Ele vai movendo tudo para que o inimigo seja derrotado. O mundo espiritual já declarou a derrota de Amã antes de Amã, né, ser denunciado pela Esther. Tá vendo o agir de Deus? Né? Deus já vai movendo ali. O mundo espiritual reconhece a força do Deus dos judeus, do Deus do seu povo, né? O Deus de Mordecai. E na sequência já vem o segundo banquete, que aí termina ali, né, essa parte. E aí chegam os eunucos do rei, levam Amã rapidamente para o banquete e falam, ó, você precisa ir. Então Amã estava tentando entender o que tinha acontecido. E aí nessa hora já leva ele para o banquete. E naquela hora o inimigo já está indo para o lugar onde ele será exposto. Então o Deus, quando ele começa a agir, o seu inimigo, ele perde até o tempo de agir, ele perde tudo, ele fica desorientado. E ele ainda vai para a festa achando que ainda vai celebrar, né? Então o inimigo acha que vai celebrar, mas Deus já marcou o dia e a hora para destruí-lo. Princípios do capítulo 6. Deus sempre trabalha nas noites em que nada está acontecendo visivelmente. Sabe aqueles dias que você acha que não vai acontecer nada, que você quer desistir? Deus está agindo por você. Existe um livro das memórias, né? Sobre esse livro, é um livro que fica registrado toda a sua fidelidade com Deus. Então não desista, continue fazendo o que é certo, continue fazendo aquilo que está na palavra. Tudo que não foi recompensado nessa terra está escrito. E não se preocupe, o céu não se atrasa em te recompensar. Sobre o tempo e a hora certa chega. No dia certo, no tempo certo, no ambiente certo, para as pessoas certas. Então não se preocupe, não é sobre você, não é você que tem que agir, mas é o Senhor na sua vida. E sobre a exaltação verdadeira, quem exalta é o Senhor. É o Senhor que primeiro ele é exaltado na sua vida e através da sua vida. Você não precisa se autopromover, você não precisa mover nada, você não precisa, sabe, se justificar. Quem nos justifica é Deus. Nada melhor do que o tempo, fica tranquilo. E sobre o grande reverso, né? Quem tenta te destruir e te envergonhar vai fazer parte da honra que o Senhor tem para a sua vida. Pode ficar tranquilo. Mordecai, ele volta ao seu lugar, porque a honra não mudou a sua essência. Nenhuma honra pode mudar o seu caráter, pode mudar a sua essência, pode mudar o seu coração e a sua conexão com Deus. Antes da queda natural, sempre acontece uma sentença no mundo espiritual, porque é o Senhor que age e você precisa ter fé e confiar para isso. Deus muda toda a sua história num único segundo, num único capítulo, numa leitura né, do registro que está lá no céu. Né? Pensa assim, Deus falando assim, deixa eu ver o que meu filho, o que minha filha fez esses dias. E é nessa hora que tudo pode mudar. Então não esqueça, existe o tempo da honra de Deus para você, mas você tem que permanecer fiel a Ele e não desistir daquilo que o Senhor tem para você. O nosso jejum começou. Muitas coisas a gente acha que não está acontecendo, mas já está. O Senhor já está preparando pessoas, o Senhor já está abrindo portas, o Senhor já está dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E nós vamos permanecer firmes e fiéis para celebrar na hora certa, no tempo certo, essa vitória. Então nessa hora eu quero declarar sobre a sua vida que esse jejum é a declaração para o mundo espiritual. O seu jejum hoje é a declaração para o mundo espiritual de que você está pronto para receber as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. É uma declaração para o mundo espiritual, um ato profético dizendo, Senhor, nós estamos aqui na dependência total do Senhor. Nós estamos aqui declarando as portas, os portais abertos das bênçãos do Senhor para nós nesse tempo. Nós estamos aqui declarando que nós cremos
que socorro e livramento virá do Senhor, da parte do Senhor para as nossas vidas. E nessa hora, Pai, eu declaro socorro e livramento do Senhor para cada família que está aqui assistindo essa live. Eu declaro, Senhor, eu decreto, eu profetizo, Senhor, que haverá socorro e livramento do Senhor sobre a saúde de cada pessoa que está aqui, sobre essas famílias. Que haverá também, Senhor, socorro e livramento para a área financeira de todas essas pessoas que estão aqui assistindo essa live. Senhor, haverá também um tempo de socorro e livramento para as famílias, para os relacionamentos. Haverá também socorro e livramento da parte do Senhor sobre todas as áreas da vida dessas pessoas, porque nós confiamos no Senhor. Nós entregamos a nossa vida, a nossa esperança e declaramos, Pai, nesse dia que nós estamos aqui para te servir, para te buscar e para permanecer na sua honra, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Hoje é um dia especial. Não deixe esse dia passar, como a gente falou. Se não for hoje, só ano que vem, se Jesus não voltar, né? Porque tá perto. Então você precisa, né, se alinhar com os céus. Então faça tudo o que tem que ser feito hoje. Leia, né, o livro, se você ainda não leu, leia o livro de Esther, medite. Faça a sua doação, né? Que a gente vai fazer as entregas das cestas básicas. Faça a sua doação, porque é uma forma, né, de você exercer o que está escrito na Bíblia, que é um ato de generosidade, né? É ofertar aos necessitados. Dê um presente, um alimento. E quando você entregar o presente para alguém, conte a história, celebre. Faça as suas orações, faça os seus decretos. Hoje é o dia propício para isso. E tenha um momento com a sua família. Faça uma oração em família, né? Declare a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E declare que a sua casa não vai ser mais a mesma, porque agora quem governa é o Rei dos Reis. Amém? Que Deus abençoe. Mais algum recado, amor? Que Deus abençoe e amanhã 7/7 venha com as suas declarações, com os seus decretos, porque amanhã 7/7 nós já vamos entrar orando, selando esses decretos, declarando, celebrando a vitória, porque amanhã é a festa de Purim. É dia de celebrar e comemorar aquilo que Deus já está fazendo em nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã 7/7. Para quem a gente vai se encontrar hoje à noite, né, na celebração de Purim, até mais tarde. Que Deus abençoe vocês.